Olá, meus irmãos, boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana em Serra Dourada 2. Estamos mais uma vez reunidos virtualmente a fim de trazer uma edificação para a sua vida, para meditarmos juntos na palavra do Senhor. E eu te faço um convite, um desafio para que você, mais uma vez, envie este link aí da nossa meditação para pessoas que é do seu convívio, pessoas que necessitam ouvir uma mensagem especial da palavra de Deus. Hoje nós estamos recebendo um convidado especial. Ele vai estar meditando junto conosco, trazendo uma mensagem para nós, a fim de abençoar a minha vida e a sua vida também. Portanto, permaneça conosco, fique aqui, transmita essa mensagem para pessoas, seus familiares, amigos, enfim, pessoas que precisam ouvir uma mensagem do nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor e já retornaremos. Que Jesus te abençoe, Jesus abençoe a sua família. Até daqui a pouco. Boa noite, irmã Serra Dourada 2. Boa noite você que está aqui nos acompanhando. Esteja juntando a nós em louvor a esse Deus que é excelso, supremo e muito digno do nosso louvor. Louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor. Adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor. Adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, O motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo.
teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, pra sempre exaltado o teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Boa noite, meus irmãos, a Igreja de Serra Dourada. É um privilégio poder estar aqui com vocês para compartilhar o Evangelho. Eu sou o pastor Rafael, um dos pastores da Igreja Presbiteriana de Mata da Praia. A gente já tem uma história já muito querida e longa com Laranjeiras. É um privilégio a gente poder experimentar esses laços de família que somente a cruz de Cristo pode proporcionar, em saber que em tantas distâncias e tantos lugares muito diferentes, mas ainda assim unidos no mesmo propósito de glorificar o nosso Senhor. É um privilégio, é com alegria que eu aceitei esse convite pelo pastor Michel, e espero que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos da mesma medida em que essa porção da palavra também me abençoou. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, e nós vamos fazer a leitura do versículo 11 ao versículo 32. Aí o texto diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou
E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra ilumine nossos corações e mentes e que mais uma vez sejamos aproximados do Senhor e compreendamos o quão profunda, quão graciosa, quão esplendorosa é a misericórdia e a graça em Cristo Jesus. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que ele é de uma série de ensinamentos de Cristo, falando acerca do reino dos céus, dando as últimas porções de sabedoria acerca do que significava ser um discípulo, do que significava viver de fato de forma íntima com Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos uma lição preciosa para cada um de nós, porque vivemos num tempo em que não sabemos lidar com a graça. Por vezes a gente vê algumas comunidades cristãs proferindo um discurso profundamente legalista, entendendo que nós precisamos de cumprir e observar algumas ordens, alguns mandamentos do Senhor, mas por não compreenderem a graça de Cristo e não entenderem o contexto em que a graça traz luz a todo ordenamento jurídico, por exemplo, no Antigo Testamento, algumas comunidades cristãs assumem uma postura de que nós nos relacionamos com Deus esperando que, a partir de nossa conduta, Deus nos abençoe, esperando que Ele nos retribua de forma dobrada e cada vez mais a partir do nosso bom desempenho para com a obediência aos mandamentos do Senhor. Embora isso seja, em certa medida, verdade, entender que o Senhor nos recompensa na medida em que nos dedicamos em obedecer os seus mandamentos, a perspectiva bíblica, na verdade, nos traz um direcionamento que, inclusive, nos ajuda a combater o outro lado da moeda. Porque, se em contrapartida, algumas comunidades elas podem adotar um discurso profundamente legalista, outras podem nos conduzir a uma vida profundamente licenciosa, em achar que, na verdade, a graça de Deus superabundou sobre as nossas vidas, e então eu posso viver como quero, eu posso tomar as decisões que eu bem entender, e nós podemos sempre contar com Deus nos abraçando e Deus nos recebendo. Quando nós compreendemos a graça do Senhor, nós trilhamos um caminho que nos coloca de fato no limite certo, em que nós compreendemos a graça de Cristo, o profundo amor que foi manifesto por cada um de nós, e entendemos que não podemos nos agarrar segundo as nossas atitudes, mas também não precisamos nos desesperar em achar que o Senhor vai esconder o seu rosto porque eu errei, porque eu pequei. Essa porção das Escrituras ela é muito especial porque ela traz alguns ensinamentos muito preciosos. Eu gostaria que a gente se debruçasse nesse texto, entendendo algumas nuances dessa história. E eu queria que você partisse do seguinte pressuposto. Imagine que você, como um bom judeu daquela época, você tinha uma compreensão profunda acerca de um Deus grande, poderoso, aquele que não se curva à vontade de absolutamente ninguém, mas Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E quando nós olhamos para a vida em sociedade, todas as relações eram guiadas debaixo desse princípio. Deus é Senhor. E as relações espelhavam de fato como Deus se relacionava com o seu povo. Quando nós olhávamos, por exemplo, para dentro do lar, a figura do patriarca, do homem da casa, ela tinha que espelhar a presença do Deus que é soberano e que governa todas as coisas. E aqui nós olhamos uma história que subverte completamente a forma normal, natural das pessoas viverem em sociedade.
Quando nós olhamos para esse texto, talvez com o nosso olhar, a gente não perceba e a gente não observe algumas nuances muito importantes, muito significativas. A primeira é que essa história toda ela já começa muito estranha. Imagine você como um bom judeu que conhece os costumes daquela época. E Jesus conta a história de um homem que tinha 2 filhos e que o filho mais novo resolve pedir a sua parte da herança. E depois de ter pedido ao seu pai, o seu pai então concede. Passando um pouquinho despercebido, né, dos nossos olhos, talvez você não tenha entendido muito bem o que se passou aqui. Mas aqui já é a primeira informação que ela é incongruente, que ela é contrária, que ela é estranha para quem ouvia essa história na primeira vez. Um homem que tem 2 filhos e o mais novo pede a sua parte da herança e assim ele entrega. Isso tudo é muito estranho. Primeiro porque, naquele contexto, um homem dar a parte da herança para o seu filho precisava de serem obedecidos e respeitados alguns trâmites e alguns processos. Estamos falando de uma sociedade antiga. E as pessoas elas não mediam as suas riquezas simplesmente pelas suas posses e o seu dinheiro na conta bancária. Primeiro porque não existia conta bancária naquele tempo, mas também porque as riquezas e as posses elas eram dimensionadas e a gente conseguia quantificar por conta da quantidade de gado que uma pessoa possuía, por conta do rebanho que ele tomava conta, por conta da quantidade de propriedades e o tamanho, a vastidão da propriedade que ele possuía, mas nunca numa porção de dinheiro específica. E para se dar uma parte da herança para alguém, era necessário levantar um inventário. Era necessário levantar o valor agregado a cada uma das suas propriedades, desfazer-se das propriedades e então repartir todo o dinheiro de forma igualitária. Era esse o processo. No entanto, esse processo ele só era iniciado quando o patriarca morria. Somente na morte do pai daquela família é que então a herança era repassada aos seus filhos. A atitude desse filho mais novo diante do seu pai pedindo a sua herança era a mesma que dizer ao seu pai: Pai, se você está vivo ou se está morto, para mim não importa. Importa que eu tenha a minha parte da herança. Aquele jovem não queria se relacionar com o pai. Ele queria usufruir da riqueza e das bênçãos do pai. A atitude natural para uma história como essas acontecendo de fato naquele período seria que aquele pai levasse aquele jovem filho rebelde para o arraial dos líderes daquela comunidade. Aqueles líderes iriam julgar a atitude desonrosa daquele jovem. E então, 2 possibilidades aconteceriam. Ou ele seria apedrejado, ou ele seria expulso da família sem direito a absolutamente nenhuma parte da sua herança. Mas a história ela já choca porque aquele pai dá a parte da herança para aquele jovem. Mas eu queria que você continuasse um pouquinho comigo, percebendo que as coisas vão piorando, na verdade. Porque aquele jovem então recebe a sua parte da herança e vai viver a sua vida. Ele vai viver a sua vida de forma inconsequente, ele gasta de forma irresponsável, mas ele se depara diante da sua incompetência em gerir a sua própria vida, em ter uma dimensão dos seus gastos, ele gasta de forma inconsequente e ele percebe que agora, sem os recursos, ele vive uma vida muito sofrida e pior até que a dos servos de seu pai na sua casa. Ele, depois de ter gastado segundo a sua própria vontade, segundo o que o seu coração mandava, ele percebe que aquilo que ele achava que era a fonte da sua vida, e do seu prazer e do seu sustento, na verdade agora se tornou o seu algoz, a sua ruína. O dinheiro que era o seu recurso para que ele se sentisse pleno e que ele se sentisse bem, agora esgotado, já não podia mais satisfazê-lo. Então aquele jovem ele cai em si. E é muito interessante porque ele, na sua podridão,
na sua invalidez, ele percebe o que foi que eu fiz da minha vida. Então ele começa a ensaiar uma desculpa. E aqui a gente não precisa nem entrar no mérito se isso vinha do coração. Mas o que a gente percebe é que no texto ele começa a ensaiar. Ele pensa e ele chega a algumas conclusões. Eu vou conversar com meu pai. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então agora me aceita como um dos seus servos. Não precisa me aceitar na sua casa como filho. Aí eu consigo imaginar a cena em que, como ele foi para uma terra distante, agora ele voltava peregrinando de volta para casa e ensaiando a desculpa. Assim como a gente é bom em fazer também. Quando a gente era criança e a gente se via diante de alguma atrapalhada e alguma besteira que nós fazíamos, a gente já começava a ensaiar e elaborar o que nós iríamos contar aos nossos pais. Aquele jovem não era diferente. Ele começa, eu imagino que como um mantra, repetindo isso, esperando que o pai tivesse misericórdia dele, porque ele sabia que misericórdia já havia sido manifesta. Ele não tinha direito a receber a sua parte da herança por conta da sua atitude desrespeitosa, mas o pai assim o deu. Então, como o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, o seu único recurso também podia ser a sua ruína. Mas ele volta, porque ele não tem absolutamente mais nada a perder. E ele sabe que ele não tem para onde ir, ele não tem para quem recorrer. E ele volta para sua casa. O interessante é que a história ela conta mais uma vez uma atitude inconsequente, eu afirmo, talvez, desse pai. Porque o pai avista de longe aquele jovem e sai correndo ao seu encontro. Ele abraça o jovem e o seu filho então diz: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Interessante como o texto, como a história contada por Cristo, ela vai acontecendo, porque a história registrada conta que o pai chama depressa os empregados, os seus servos, e ele não deixa o menino terminar de dizer a sua desculpa ensaiada. Antes que ele pudesse pedir para que o pai o recebesse como um servo na sua casa, o pai interrompe, pede para que os servos tragam uma capa, que tragam um anel, que tragam calçados. E isso não era simplesmente uma atitude de que aquele pai estava cuidando do seu filho, porque agora ele não tinha nada, e ele estava provendo alguma coisa. Mas essa atitude de trazer a capa, que era um símbolo de honra, de status para aquela cultura. A atitude de entregar o anel da família para aquele jovem. A atitude de entregar calçados para aquele jovem que antes vivia de forma indigna, se misturando com porcos, que era um animal impuro para aquele contexto, e que agora ele poderia proteger os seus pés da impureza. Aquele pai restaura a dignidade daquele filho. Aquele pai não está disposto a trazer de volta para casa um servo. Ele está feliz, alegre, porque o seu filho voltou. E toda essa cena ela é muito bonita, porque ela fala, sim, da licenciosidade no meio do seu coração, em que, por vezes, estamos num relacionamento com o nosso Deus e nós queremos viver segundo a nossa própria vontade. Queremos viver guiados pelos nossos próprios desejos. Nós reconhecemos que o nosso Pai ele tem todo o poder e Ele é rico em bênçãos, mas queremos nos relacionar com as bênçãos do nosso Deus, com aquilo que Ele pode nos prover e não com Ele. E mais, assim como esse jovem, nós achamos que o que nos dará sentido, o que fará com que a nossa vida tenha prazer, o que fará com que nós sejamos realizados, na verdade, é vivermos a vida segundo as nossas próprias decisões. É tomarmos a rédea da nossa história. E assim, a gente sabe bem aquilo que é bom para nós. Agostinho, um dos pais da igreja, um servo do Senhor levantado
por Deus ao longo da história, ele afirma em um dos seus escritos de que antes de qualquer pecado, antes da mentira, antes da gula, antes do homicídio, antes da raiva, da morte que nós causamos para as pessoas ao nosso redor, que começa dentro do nosso coração, antes de qualquer pecado, um pecado foi cometido, que é a idolatria. Entender que antes de qualquer atitude pecaminosa, o nosso coração foi contaminado pelo desejo de sermos os nossos próprios deuses, de tomarmos a rédea da nossa história e de vivermos segundo a nossa própria vontade. Esse desejo nasce muito antes de qualquer outra atitude. E isso é o pecado. É quando erramos o alvo. É quando erramos o alvo da nossa adoração. Quando não rendemos a Deus toda a honra e toda a glória e não nos relacionamos com Ele. E quando queremos nos emancipar, ser os nossos próprios deuses. E nós achamos que, na verdade, Deus pode até ser Senhor sobre as coisas, Ele pode ter criado tudo, mas da nossa vida, quem sabe bem somos nós. A gente pode ter essa mesma atitude nos nossos corações como a desse jovem, que queria se relacionar com o pai, mas na verdade só uma parcela, a parcela onde ele seria abençoado, onde ele viveria bem, onde ele teria todos os recursos para poder tomar todas as suas decisões. Interessante como a resposta do pai, ela é completamente descabida. E descabida porque aquilo que aquele jovem merecia era de ser escorraçado, de ser eliminado da presença de um pai que cuidou dele, que sempre o manteve em casa. Um filho que o desonrou, mas na verdade o pai tem misericórdia. Quando ele se desfaz e ele faz o inventário dos seus bens, ele se desfez das suas próprias posses. Ele se desfaz de si mesmo, mas ele se desfez de si por amor àquele seu filho. E nessa medida, o nosso Deus em Cristo Jesus, ele se desfez, ele abriu mão da sua glória, para que nós recebêssemos vida dele e para que nós recebêssemos um novo começo. Aquele pai, ele age de forma inconsequente porque ele sai correndo em direção ao seu filho que um dia o rejeitou. Ele não se importa com as convenções da cultura, segundo aquela narrativa, porque um patriarca, ele é um homem imponente, ele é alguém que está sempre pronto e as pessoas que vêm até ele. Ele não age como uma criança que sai correndo em direção aos outros. Aquele pai, ele sai correndo em direção ao seu filho e o abraça e restaura a dignidade daquele jovem. E ele fica muito feliz porque o seu filho voltou para casa. A Escritura quer nos apontar de que é essa a reação do coração de Deus, na medida que reconhecemos o nosso pecado e nos voltamos ao seu governo justo e amoroso. E é por isso que, contra a licenciosidade do nosso coração, a graça do Senhor é a compreensão de que nós não somos merecedores. É pela graça de Cristo que entendemos que o nosso coração nos inclina a ter essa mesma postura desse jovem. Quando pecamos, dizemos não a viver num relacionamento com Deus. E queremos, na verdade, agora a nossa parte da herança. Quando tomamos decisões, quando tomamos atitudes que elas ferem a vontade de Deus e demonstram um compromisso conosco, um compromisso egoísta, estamos tendo a mesma postura desse jovem, em que quer as bênçãos do Pai, mas não quer um relacionamento sincero. O nosso Deus, a todo tempo, onde a sua palavra ela é proferida, onde o Evangelho do Senhor é proclamado, ele estende a mão, ele abraça na mesma medida em que o Pai abraçou aquele jovem de volta para casa. Na medida em que estamos expostos à palavra do Senhor que aponta o nosso pecado, também somos profundamente abraçados pela sua graça. Em Cristo Jesus nós temos recomeço. Em Cristo Jesus nós somos restaurados em nossa dignidade. Em Cristo Jesus nós somos chamados de volta para casa. E em Cristo a gente faz parte da festa mais linda, mais bonita, mais alegre que nós poderíamos participar.
A história conta do novilho gordo. É aquele bezerro que estava sendo guardado para a grande ocasião, para o momento certo, para o momento onde todos os membros da família inegavelmente poderiam se alegrar e festejar. Na volta daquele jovem para casa, aquele jovem que havia rejeitado o amor do pai, o novilho gordo, ele é morto. Ali é a festa, ali é a banquete. E é isso que Deus quer que eu e você entendamos. Quando reconhecemos o nosso pecado, quando nos deparamos com a profunda graça do Senhor, é nesse momento em que os nossos corações eles são afastados da licenciosidade. É nesse momento onde as nossas vidas elas são direcionadas a viver de forma profundamente grata ao recomeço, à misericórdia, à graça que foi manifesta a mim e a você. Mas interessante porque se em um momento a gente pode ter isso no nosso coração, essa licenciosidade. Talvez, pelo tempo que você já passou numa comunidade cristã, você tenha sido conduzido a ter a mesma postura do filho mais velho. O filho mais velho, nessa história, ele se compara aos fariseus. E essa história é contada por Cristo justamente por isso. Para que os fariseus entendessem que a postura do coração deles deveria ser de profunda alegria, porque Cristo estava trazendo de volta para o lar aqueles jovens licenciosos e inconsequentes, aqueles que se debandaram do caminho do Senhor. Mas, por vezes, assim como os fariseus, nós somos tomados por uma profunda religiosidade e caímos exatamente no mesmo erro que condenamos. Quando a gente olha para essa postura do filho mais velho, em que ele observa todo o barulho, toda a alegria daquela festa, ele pergunta para um dos servos o que tinha acontecido, e esse servo diz, olha, seu irmão voltou, e a gente matou um novilho gordo, seu pai mandou fazer isso, e ele está lá. E aquele filho mais velho, ele se ira profundamente. Interessante porque, mais uma vez, o pai ele age de forma inconveniente segundo os padrões daquela cultura. Porque uma festa dada no lar, recepcionada pelo patriarca, essa figura, o pai da família, esse homem, ele não saía, ele não se ausentava da festa. Ele estava ali presente para receber todos os convidados, para gerir todas as questões, para demonstrar a sua honra e a sua própria glória. Aquele que chama os outros para um banquete. E esse era um motivo de alegria, era um motivo de satisfação. Aquele pai, então, ele tinha um compromisso social de estar ali presente o tempo inteiro. Mas aquele pai vai em direção ao seu filho mais velho. Ele sai da festa e vai até ele. E aquele filho mais velho, ele vomita. Ele não tem papas na língua e ele diz tudo o que ele pensa para o pai. E ele diz assim, olha, eu tô aqui trabalhando igual um condenado, como um escravo. E nem para os meus amigos você deu um cabrito para eu fazer qualquer festa. E agora esse daí que você disse ser seu filho, fez tudo o que fez e você mata o novilho gordo. E ali, naquelas palavras em que aquele filho mais velho não consegue controlar, se constata de que o coração daquele rapaz também está profundamente distante de um relacionamento com o pai. Se por um lado o mais novo achava que tomando as decisões da sua vida ele seria profundamente abençoado, agora o filho mais velho ele vivia uma vida achando que se ele fosse obediente, ele seria abençoado. E o objetivo da sua vida não era um relacionamento com o pai, mas sim as bênçãos do pai, na mesma medida que o filho mais novo. Aquele rapaz mais velho estava perdido dentro de casa. Ele estava todos os dias diante da presença do pai, mas ainda assim distante de um relacionamento. E aquele pai lhe responde, meu filho, não é assim. Você está sempre aqui comigo e tudo que eu tenho é seu. E importa que cada um de nós agora se alegre porque a nossa família aumentou de novo. O seu irmão estava morto, mas agora ele voltou à vida. E nessa medida,
o que o pai estava querendo trazer para aquele filho mais velho era de que ele não havia compreendido de que as bênçãos do pai já eram dele. Já eram dele. Não era algo a ser conquistado, mas já era um presente dado. E meus irmãos, talvez essa seja uma das grandes dificuldades na minha e na sua vida. Porque nós nos relacionamos com Deus em diversos momentos de uma forma profundamente religiosa. Nós nos relacionamos com Ele achando que ao fazer de uma determinada maneira, ao obedecer alguns mandamentos, ao agir assim, ao deixar de fazer algumas coisas, assim Deus tem um compromisso de nos abençoar. E nos abençoar segundo a nossa medida. Achamos que se nós observamos algumas leis, alguns mandamentos, algumas festas, nos abstemos de alguns alimentos, assim o nosso Deus encontra moral em nós e Ele nos recompensa. Mas nós nos esquecemos que nós sempre recebemos muito além daquilo que merecemos. E aquele jovem que não tinha noção de que ele já usufruía de todas as bênçãos e de todas as posses do Pai, nós nos esquecemos de que em Cristo Jesus nós não vivemos para a vitória, mas vivemos a partir da vitória dele. Nós já fomos profundamente abençoados, segundo o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, nas regiões celestiais. Nós já temos a vitória sobre a morte. Nós já vivemos a eternidade com Cristo no hoje. Nós já somos profundamente abençoados. Nós somos chamados pela graça do Senhor a viver uma vida completamente distantes da religiosidade. Todo o discurso duro de Cristo foi para combater a religiosidade no coração daqueles que achavam que se relacionavam com o Pai. Em que eles achavam que ao observar algumas festas, ao criar leis para observância dos mandamentos do Senhor, ao criar fardos muito pesados, eles iriam demonstrar uma virtude, eles seriam moralmente aceitos e assim seriam recompensados pelo Pai. Mas a vida de Cristo, o ministério do Senhor Jesus, mostra que nós não merecemos, mas fomos agraciados. E que fazer parte da aliança do Senhor não tem a ver com o meu e o seu desempenho. Na verdade, tem a ver com o compromisso que o próprio Deus tem com a sua própria glória. Em que desde a antiguidade ele teve o compromisso santo de estabelecer o seu povo. Em fazer com que o seu povo permanecesse, perseverasse, experimentasse a misericórdia e a graça em Cristo Jesus e a partir daí vivesse para uma nova vida, sendo amadurecidos pelo Espírito do Senhor a viver para as boas obras, a qual Deus separou de antemão para que vivêssemos por elas. É a vida em Cristo, é a nova vida que recebemos e o poder e a autoridade do Espírito do Senhor que selam a bênção e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós não vivemos um relacionamento com o Pai baseado no nosso desempenho. Você não é mais crente porque você abriu esse link no domingo e agora você está equilibrando a balança e nós nos relacionamos com Deus mais como uma espiritualidade vazia do nosso tempo, em que fazemos algumas coisas e assim a nossa balança fica positiva. E quando erramos, a nossa balança está negativa e a gente precisa então equilibrar isso para que assim a nossa vida caminhe. Não. Nós sempre recebemos misericórdia. O que nós merecemos, não recebemos. A condenação em Cristo Jesus foi transformada em bênção e salvação. O nosso pecado, a morte que recai sobre nós em Cristo Jesus foi transformada em vida. E aquele jovem, mas o filho mais velho, e aquele filho mais novo, perdidos dentro de casa, eles estavam sendo conduzidos à compreensão de que o que importa é viver com o Pai, é viver em família. E nessa relação é que somos profundamente abençoados. Meus irmãos, é importantíssimo que compreendamos a graça do Senhor manifesta em Cristo Jesus. Porque é a graça que blinda o nosso coração para que não assumamos uma postura licenciosa, para que não achemos que nós somos aqueles que sabem sobre a vida. Somos nós que tomamos as boas decisões.
e nos relacionamos com Deus quase que como o encarregado de uma obra, em que ele só precisa assinar, mas já temos todo o planejamento, já temos tudo certo. Nos relacionamos com Deus basicamente assim: Senhor, eu já tenho tudo preparado, já está tudo muito tranquilo, eu só preciso que o Senhor assine. Eu só preciso que o Senhor concorde. Não, meus irmãos, não vivemos com o nosso Deus, não vivemos uma vida plena a partir do nosso desempenho, segundo as nossas próprias escolhas. Vivemos de uma forma submissa, num relacionamento sincero e íntimo com o Pai. E é assim que aprendemos a viver. É assim que o nosso Deus nos ensina a caminhar. É assim que nos aproximamos das bênçãos e de todas as virtudes que são confiadas e que são prometidas a nós em Cristo Jesus. Que essa palavra ela crie raízes no seu e no meu coração, que o Senhor nos conduza a uma vida sincera, íntima, genuína com Ele, e que não nos confiemos no nosso próprio desempenho, que não sejamos religiosos na nossa relação com o Senhor, mas que nós confiemos no cuidado, na presença sempre constante do nosso Pai, que nos abençoa numa medida infinitamente maior do que aquela que merecemos. E que nós tenhamos a certeza de que a todo tempo o nosso Pai está na porta de casa, esperando que nós reconheçamos o nosso pecado. E Ele oferta recomeço. Com Ele existe misericórdia e existe graça. Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma semana profundamente abençoada pelo Senhor. Vamos orar? Deus, louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, porque em Cristo Jesus nós temos o recomeço. Porque em Jesus nós podemos experimentar a profunda e maravilhosa graça que está no Senhor, que vem do Senhor. Nós somos despertados à compreensão de que nos relacionamos contigo não pelo nosso desempenho, não é pela nossa moral, não é pelas nossas escolhas, não é porque somos virtuosos, mas é porque o Senhor é o bom Pai que cuida de nós e nos ama. E como um bom Pai, o Senhor tem um compromisso em nos conduzir à maturidade. E nesse momento aqui estamos diante da Sua palavra para que o Senhor nos ensine a nos arrepender, nos ensine a entender que não existe vida enquanto estamos rebeldes. Não existe vida enquanto estamos distantes de um relacionamento contigo. Mas também nos dá a sensibilidade de que não são as nossas atitudes, não são as nossas posturas ilibadas que fazem com que nós sejamos aceitos por Ti. Não, é a Sua misericórdia, é porque o Senhor nos fez filhos. É porque assim o Senhor quis. E por Sua infinita, boa e perfeita vontade, o Senhor nos chama. O Senhor nos chama a vivermos contigo em casa. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Blinda os nossos corações de uma religiosidade vazia. Afasta, Senhor, os nossos corações de uma vida profundamente licenciosa. Que sejamos conduzidos pelo caminho que nos conduz à vida em Ti. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém.